Bom dia. João 17. Vamos ler a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do versículo 1. Aqui no capítulo 17, nós estamos esses dias falando sobre as orações de Jesus. Daqui onde nós encontraremos ler bastante orações de Jesus, aqui no 17. Como eu disse antes, tem várias orações que Jesus fez, porém nós não comentamos porque não tinha como comentar, uma vez são orações pequenas. Não, Jesus orou, Jesus ia para o monte orar, Jesus, mas não falava como foi a oração. Eu poderia falar, não, mas por como ele estava indo lá, ele orou, por exemplo, antes de escolher os apóstolos. Então foi porque ele estava pedindo isso, mas seria especulação. Errado, antibíblico. Estou trazendo novidade, estou criando, estou comentando aquilo que não está na palavra. E a minha função é falar do reino de Deus, a minha função é falar de Jesus, falar do que ele diz. Então, muito bem. Como eu disse, são orações de Jesus, então comentar, são poucas exatamente por este motivo. O versículo 17 diz, o versículo 1 diz assim de João 17. Tendo dito essas palavras aos seus discípulos, Jesus levantou seus olhos para o céu e orou. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. Assim como lhe outorgaste autoridade sobre toda a carne para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, nesse diálogo, Jesus falando com o Pai, ele levanta os olhos, olha para o céu, onde o Pai está, onde está o trono do Pai. É interessante que a maioria das pessoas tem o hábito de ser orando a olhar para baixo. Eu geralmente, claro, quando estou dirigindo, fico olhando para cima, quando, claro, é possível. Estou em um lugar aberto, eu olho para cima, quando estou falando com Deus. Então Jesus olha para cima, é um lugar onde está o trono do Pai, ele sabendo que está chegando a hora de ser preso, ser traído, sabendo que estava sendo traído. E tudo aquilo que estava prescrito, tudo aquilo que ele sabia que ia acontecer, sofrimento, batalhas, tudo que ia acontecer, ele sabendo tudo isso, ele fala com o Pai, fala, olha Pai, chegou a hora. Chegou a hora já determinada, e me glorifica para que o teu Filho te glorifique. Senhor, a missão que o Senhor mandou está sendo concluída, daqui a pouco vai finalizar, vai ser concluída, eu vou ser preso, humilhado, depois eu vou morrer. Então, Senhor, ele falando com o Pai, esta é a oração, tá? A tradução. Me glorifica, tá? Me glorifica, tá? Porque, para que teu Filho te glorifique. Por quê? Como ele vai glorificar? Ressuscitando Jesus. Me ressuscita, me glorifica, para que eu te glorifique. Como Jesus vai glorificar Deus? Jesus glorifica cumprindo a missão dele,
resgatando toda a humanidade, aqueles que querem para Deus, em nome de Jesus, mas para Deus. Jesus não resgata, não salva ninguém para Ele, tudo é para Deus. Todo o poder manda do trono de Deus. Jesus, apesar de filho de Deus, apesar de próprio Deus, ele estava a serviço de Deus Pai. Ele veio em missão para Deus Pai. Então falou, Pai, glorifica. E mais no final nós vamos ver quando ele vai para me dar a mesma glória que eu tinha antes. De ver o mundo já era glorificado antes. Nós sabemos disso, ele deixou lá a sua divindade, veio ao mundo, se revestiu de carne, ou seja, se transformou num ser humano comum, para poder nos resgatar. No versículo 2 ele fala, assim como lhe outorgaste autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos que deste. Porque assim, você me deu autoridade para que eu tivesse autoridade sobre toda a carne, sobre todos os seres humanos, sobre tudo. Você me deu autoridade sobre tudo. Para quê? Para que eu conceda, para que eu dê vida eterna a todos que lhe deste. Deus deu, nós vemos isso na própria Bíblia, nós vamos ver mais à frente nessa oração, possivelmente estaremos lá amanhã, ele dizendo da seguinte forma, que ele deu para Jesus dar vida a todos aqueles que Deus lhe deu. Não é para todo mundo, não, o Senhor deu para dar vida lá para o Joaquim, para o Antônio, para o Pedro, para a Maria, para o Antônio, para eles estão lá no erro, no pecado, tudo bem, mas tem vida em Jesus? Não tem. Aquelas pessoas que Deus deu Jesus, como Deus trouxe. Porque se nós hoje estamos na presença do Senhor, foi o Senhor. O Senhor que nos escolheste. Por isso que nós estamos. Então, quando Jesus está falando isto, é porque ele sabe disso. Como se, lendo só um versículo aqui de João 15, lá no versículo 16, Jesus disse assim, não foste vós que me escolheste, ao contrário, eu vos escolhi a vós, eu vos designei para ir de fruto, e o vosso fruto permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedis ao Pai, meu nome, ele vos concederá a vós. Este é o meu mandamento, que vos amei uns aos outros. Então, porque se nós estamos na presença do Senhor, foi Deus que nos deu. Se eu hoje estou na presença do Senhor, não fui eu que escolhi, foi Jesus que escolheu, Jesus que me chamou. Assim também é você. Se você está na presença do Senhor, eu não estou falando de religião, porque hoje eu sou evangélico, eu não quero saber se você é evangélico ou se não é, eu deixo de ser. Quero saber se você está na presença, se você vive em obediência ao Evangelho, se você está praticando o Evangelho de Jesus Cristo. Você está na prática deste Evangelho? Se você vive, tem prazer, se você tem consciência que não tem outro lugar para ir, se você tem consciência que não tem como abandonar o Evangelho, não tem como abandonar Jesus, se você tem temor, você sabe que isso não foi uma decisão, se fosse eu sempre lembro isso, olha bem, eu estou na presença, não foi uma opção minha sair procurando, não quero Jesus, não, eu decidi, eu vou procurar Jesus. Não, Jesus me chamou. Falou, vem, eu quero que você abandona tudo e vem. Eu ouvi. Chamado. Nós temos um exemplo com Paulo. Paulo não estava buscando Jesus, não, ele estava perseguindo Jesus. Jesus apareceu para ele e falou, não, vem agora, eu vou lhe mostrar como que é sofrer por meu nome. Então, olha bem, Jesus não nos chama não é para o de conforto, não, ele nos chama para seguir. Para nós pegar a nossa cruz, carregar a nossa cruz, esse nome de sofrimento, batalha. Vai ter sofrimento, vai ter luta, vai ter tudo isso, mas é isso que Deus está nos chamando para.
Ele nos chamou. E olha que ele fala, assim como ele otorgasse autoridade sobre toda a carne para que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Todos aqueles que Deus deu a Jesus, Jesus dá a vida eterna. Então, Vitor, mas não, sou salvo, né? Estou salvo, tá assim, tá salvo. Será que tá? Será que está? Você está vivendo em conformidade com a palavra de Deus? Versículo 3, ele fala assim, a vida eterna é esta. Olha bem, só a oração, Jesus falando com o Pai. E a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti. O único Deus verdadeiro é Jesus Cristo a quem enviaste. Ele continuou falando na oração, falou, olha, e o que é a vida eterna? A vida eterna é essa, é conhecer o Senhor como o único Deus. O único Deus verdadeiro, o resto tudo é mentira, tem me engano por aí. E Jesus Cristo, filho dele, quem se enviou. Isso é vida eterna. Sabe quem é Deus? Opa! Deus é o meu Salvador, Deus Todo-Poderoso. E como que eu tenho que ser salvo? Sou salvo através de Jesus. Olha Jesus falando, dialogando com o Pai, falando e ouvindo. E nós ficamos nessa porcaria, Deus me dá, oh Deus eu quero, oh Deus eu estou sofrendo, oh Deus assim, ai meu marido, é minha esposa, é meu salário, é meus filhos. Uma palhaçada, uma religiosidade, você não conhece o Cristo, você não foi chamada. E ele fala aqui no versículo 4, falando com o Pai ainda, eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. Eu finalizei aqui na terra. Eu cumpri a missão que o Senhor determinou. Eu cumpri a missão que o Senhor me designou para isso, eu cumpri. Ela aconteceu. É isso que ele está dizendo. Eu glorifiquei. Como eu fiz, como eu faço aquilo que Deus me manda, eu estou glorificando a Ele. Por isso que eu falo, não adianta você estar falando que Deus eu te amo, você não glorifica Ele. Por que você não glorifica Ele? Porque você não faz o que Ele manda. Ah, pastor, não me manda, está na Bíblia tudo que Ele tem nos mandado para nós fazer, como nós nos comportarmos, como nós vivemos. Aí você não vive, aí você diz que ama. Não ama nada. Não ama. Não glorifica. Aprenda a glorificar Deus. Às vezes nós glorificamos a Deus através das nossas lutas, dos nossos sofrimentos, das nossas batalhas. Nós estamos ali, mas nós estamos perseverantes. Nós perseveramos no Senhor. Nós estamos perseverando, vivendo a palavra do Senhor. É isto. Versículo 5 ele diz assim, e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Pai, me glorifica junto do Senhor, com aquela glória que eu tinha antes. Antes de existir, o mundo já estava com o Senhor. Antes de existir o mundo, Jesus existiu. Todo mundo pensa que Jesus só passou a existir a partir do momento que se viu com Maria. Não, Jesus existe desde o início junto com Deus. Jesus é autoexistente. E só se manifestou no mundo através de Maria, exatamente para que pudéssemos ser salvos através dele. Mais uma parte da oração que nós ouvimos do Senhor, que nós aprendemos. Amanhã nós vamos continuar aqui mesmo em João 17. Amanhã nós vamos continuar a partir do versículo 6. Nós vamos continuar amanhã aqui mesmo, ainda, quando Jesus vai estar orando para os discípulos dele. E nós vamos continuar, possivelmente aqui neste capítulo 17, nós ainda faremos ainda mais uns 2 vídeos. Toda dúvida esclarecendo a Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leia e pratique a Bíblia. Deus abençoe.